Fala, Vivente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube do Viver de Pizza. Bora para um vídeo sobre o impacto da temperatura na fermentação da pizza. Bom, já aconteceu contigo de abrir, por exemplo, a câmera de fermentação e encontrar ali as bolinhas estouradas? Ou pior, né? A massa que simplesmente não se mexeu, não cresceu nada, nem um pouco como deveria. Bom, hoje eu vou te mostrar como que a temperatura influencia, então, diretamente na fermentação e como evitar alguns erros muito comuns. Bora pro vídeo, mas antes, não esquece daquilo que eu sempre peço pra você. Deixa um like enfarinhado aqui no vídeo e se inscreve pra fermentar o canal Viver de Pizza. Agora sim, bora pro vídeo. A fermentação é o coração da pizza. Se você controla bem a temperatura, consegue uma massa mais leve, airada, cheia de sabor. Agora, se a temperatura está errada, meu amigo, o resultado pode ser completamente outro. Uma pizza densa, pesada, branca, esbranquiçada, sem coloração. Geralmente, abaixo de 10 graus, a fermentação é muito lenta e um risco de ressecamento acontece. Então, você precisa ter um controle ali, deixar bem fechada a caixa onde a tua pizza está ou o potinho onde ela vai fermentar. Entre 15 e 22 graus, a fermentação já é mais equilibrada e tem um bom desenvolvimento de sabor, só que já acelera um pouco mais o processo. Aí já acima de 25 graus, meu amigo, a fermentação é acelerada e tem um risco de perda de controle da fermentação da massa. E é por isso que a gente tem várias formas de você fazer uma longa fermentação, todas elas com um processo para que você controle essa temperatura e não deixe que ela acelere demais e nem que ela demore demais para acontecer. Agora a gente vai então ver como que a gente usa isso ao nosso favor. Vamos falar um pouquinho sobre as 3 formas da longa fermentação. Bora para a primeira? Vamos comigo. Primeira é a fermentação controlada a frio, que a gente usa a geladeira nesse caso. Então o tempo leva aí de 24 a 72 horas, a temperatura média é de 2 a 5 graus. Qual é o benefício dessa forma de fermentação? Ela vai desenvolver o sabor e a textura nessa massa sem um risco de estourar. Só que aí você tem que ver algumas dicas para que você faça de uma forma eficaz esse processo de fermentação. Você tem que retirar a massa da geladeira com mais ou menos 1 hora de antecedência, para que essa massa chegue no final ali com 24, 48 horas máxima, com o volume triplicado. Então, a minha bolinha precisa triplicar nesse tempo. Você que já é um pouco mais experiente, né, pizzaiolo? Você sabe que uma massa que triplicou é uma massa que você abre com uma boa relação entre extensibilidade e elasticidade. Então, caso você, não consiga, você precisa se certificar que a massa triplicou de tamanho, ou seja, deixar ela mais tempo fora, né? Se você tirou essa massa que só dobrou de tamanho. Assim você tem uma boa coloração da tua pizza. Bora lá para a segunda forma de fermentação, é aquela ambiente, a temperatura ambiente. Então, ela leva de 12 a 24 horas. Você precisa, claro, cada um desses tipos de fermentação que eu estou falando, equilibrar o tipo de farinha que você usa e a hidratação para essa farinha. Tá bom? Então, geralmente você leva a temperatura ambiente 12, 24 horas para tirar uma pizza triplicada, bonitinha, bem fermentada, e você usa uma temperatura entre 18 e 22 graus. Nós sabemos que essa é a principal, é a mais difícil, posso dizer assim, das fermentações, porque no Brasil, principalmente, a gente não tem 22 graus constantemente. Aí, você tem que ter um controle. Como que eu vou fazer esse controle? Leva para a geladeira e tira. Então, não tem como você dizer para mim assim, não, Éder, eu moro no Ceará, 45 graus e eu faço temperatura ambiente. Essa massa, provavelmente, com 2, 3 horas, ela já vai estar triplicando de tamanho. Então, não se torna um processo melhor para uma longa fermentação. Por quê? Porque o tempo, nesse caso, é fundamental para que ela desenvolva um pouco mais de acidez, para que ela desenvolva um pouco mais de aroma nessa pizza. Aí, nesse caso, você opta por um outro tipo de fermentação. Fechado? Se você é do Sul, se você é lá do Rio Grande do Sul, onde provavelmente você tem 18 graus tranquilamente, aí sim você pode optar por essa forma de fermentação, tá bom? Dica importante para esse tipo de fermentação, mantenha ela num ambiente estável, longe de oscilações de temperatura. Não deixa, por exemplo, num lugar ali na tua pizzeria onde bate o sol, que aí sim você vai ver, digamos, você deixa ela numa bancada onde ela tem a sombra e conforme passam as horas, o sol vem chegando e vem deixando a tua massa numa temperatura maior. Cuida muito bem isso porque já aconteceu comigo e ferrou com a minha fermentação. Bora lá para a terceira fermentação, então, o tipo de fermentação longa, que é aquela híbrida, frio e ambiente. E é, claro, aquela mais utilizada e, claro, a mais indicada por mim aos meus alunos do Viver de Pizza. É aquela que leva um tempo entre 24 e 48
48 horas, tendo então o início na geladeira e a finalização em temperatura ambiente. Qual o benefício? Um equilíbrio muito maior entre sabor, volume e crocância, porque ali você tem também mais facilidade no controle do tempo fora da geladeira e também dentro da geladeira, para você tirar um máximo de coloração e volume ideal no momento da cocção. Não é um crime, claro, você levar ela depois que ela triplicou fora da geladeira para a geladeira de novo. Então, vamos dizer assim, cheguei lá nas 24 horas, a minha massa está quase triplicando. Eu preciso usar ela daqui 1 hora, 2 horas. Eu vou tirar ela da geladeira e vou deixar ela pegar essa triplicada. Então ela triplicou de tamanho a minha bolinha. O que eu faço, enfarinhado? Eu levo ela para a geladeira de novo, porque eu sei que se ela ficar ali triplicada por 2, 3 horas, durante o serviço, inclusive quando o meu forno está aceso, quando ali dentro da minha pizzeria está muito mais calor, a minha bolinha tende a quadruplicar, quintuplicar e estourar. Então eu faço o quê? Triplicou a minha bolinha, eu jogo para a geladeira de novo e continuo usando dali, da geladeira. Não é um crime você jogar uma bolinha que triplicou para a geladeira e usar tranquilamente. Aí você pode pegar ela, inclusive aquelas que você não usar, no dia seguinte, tranquilamente, triplicada, quase quadruplicada. Você vai ter uma perca mínima ali do volume, mas você vai ganhar sim em sabor e, claro, vai diminuir o desperdício das bolinhas que você vem fazendo na tua pizzeria. Mas aí tem uma outra questão. Se a massa passar do ponto, eu esqueci, deixei ela ali, ela quadruplicou, quintuplicou, ela estourou, passou do tempo, né? O meu potinho abriu a tampa, saiu um pedaço da bolinha para fora. O que eu faço? Se a bolinha fermentar demais, enfarinhado, o que você faz? Você pode tanto rebolear a massa, deixar ela descansar 3, 4 horas para reativar as ligações glutínicas. Isso funciona apenas, presta atenção, com farinhas de alto desempenho. Então, geralmente, as farinhas brasileiras não dão muito. Se você pegar uma farinha de 10 gramas de proteína, provavelmente ela não vai conseguir ter esse ganho novamente de estrutura. Mas se você pegar uma de 12, 13 aí, pode ser brasileira ou uma italiana, geralmente a maioria das italianas já tem uma força um pouco maior, 12, 13 de proteínas, então você consegue até fazer isso tranquilamente. O que acontece? Você vai lá e você aperta ela de novo, ela vai perder um pouco de volume, ela vai entrar para dentro do potinho de novo e você tampa. Aí você vai ver que ela perde um pouquinho de salto de forno, um pouco da elasticidade dessa massa, mas ela ainda pode ser usada. Ao invés de você levar ela para uma massa de riporto, querer bater ela novamente depois, você pode continuar utilizando ela. Então, basicamente, faltam 3, 4 horas para usar ela. E ela saiu para fora do potinho, eu vou lá, jogo ela para dentro do meu potinho, fecho, mesmo que ela fique meio feia, e aí, dali 2 ou 3 horas, eu vou ver que ela renovou. Ela tá bonita de novo e eu posso utilizar ela para abrir. Fechado? Então, sempre controle o tempo e a temperatura para evitar os desperdícios e, nesse caso, uma pizza que estoura. Agora, para garantir que a tua massa vai fermentar de maneira ideal, se liga em algumas dicas que eu preparei para você. Acompanhe o crescimento dela. Fica de olho na bolinha da massa que ela deve triplicar antes de ser usada. Se ela não crescer o suficiente, você pode perder cor e também textura do produto. Use a temperatura ao teu favor. A geladeira para um controle ideal, né? Geralmente ali em 5 graus seria o ideal. O ambiente também, para você acelerar, caso você precise acelerar a fermentação, tira para a temperatura ambiente. A farinha sempre importa. Massas que vão para uma longa fermentação exigem farinhas com um potencial legal. Então escolha ali pelo menos uma farinha com 10 gramas de proteína a cada 100 gramas de farinha. Tudo isso você encontra na tabela nutricional. E claro, vou deixar aqui na descrição a farinha da Molino Grassi, o contato para Molino Grassi, vocês terem informações sobre a farinha deles, um moinho super tradicional aqui de Parma, que tem qualidade excepcional e relação preço-qualidade imbatível aí para o Brasil inteiro. Eles entregam farinha no Brasil inteiro. Fechado? Então, o que você acha? Curtiu as dicas que eu dei para você? Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você faz a tua massa de acordo com uma dessas tipologias de longa fermentação que eu apresentei. E agora você sabe, né, que você pode transformar a tua massa de acordo com a temperatura que você usa. Se você quiser aprender mais sobre longa fermentação, sabores de processos de pizza, você pode conferir muito mais no Viver de Pizza. O link tá aqui na descrição. Não esquece também de curtir esse vídeo e se inscrever no canal Bora Fermentar o Viver de Pizza. Eu agradeço demais você por ter ficado até aqui e bora viver de pizza!